SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta... Quando as pessoas falam sempre de seremos substituídos por máquinas. Não, as máquinas vão nos permitir ser mais livres para sermos criativos, ser mais humanos. Inovar Aprender é um programa de inovação pedagógica que tem como missão formar autores de novas tecnologias, utilizando a linguagem de programação, utilizando o uso da tecnologia com responsabilidade. A estação do Inovar Aprender são as escolas que atendem e fazem a adesão do programa Inovar. O Inovar já atua em escolas do Rio de Janeiro, escolas de Rio das Ostras, mas de uma forma itinerante. O desenvolvimento tecnológico dentro das escolas públicas de Macaé. Acessibilizar isso, democratizar, né? O Lab Inovar é um espaço do programa onde podemos encontrar todas as estações. Tem um espaço para programar, tem espaço para montar, tem espaço para gravar, animar. Então, a criação da tecnologia ela vem em cima de uma demanda, ou de um problema ambiental, ou de um problema social, mas ela vem em cima de uma demanda que eles elencaram como necessária para solucionar, criando uma nova tecnologia. Essa mesa representa a área offshore aqui da cidade. Representa bastante pra gente porque que Macaé é Macaé, por causa do petróleo. Então a gente tem algumas missões que vão representando situações do cotidiano offshore. Aqui tem o armazém, onde tem os dutos que o robô tem que pegar e levar lá para perfuração. Aqui tem as células de energia solar, que o robô tem que deixar elas apontadas para cima para captar o sol. Aqui, liberar o pouso do helicóptero, para acionar a extração de petróleo. E, por fim, tem a missão de levar tripulantes de uma estação de petróleo até a outra, através do helicóptero. A robótica é mais um meio para desenvolver essa autoria, desenvolver essa criatividade, desenvolver essa noção de que eu tenho competência de ser protagonista da minha vida, do meu dia a dia, da construção da minha profissão. A programação vai estar em massa em todas as carreiras, que as novas carreiras que a gente não imagina, elas tenham profissionais aqui no Brasil. Hoje, no nosso encontro, nós vamos estar pensando um pouquinho sobre um problema, que vocês já viram, vocês já comentaram, já viram em sala de aula com a professora e que aqui hoje a gente vai estar também comentando e pensando um pouquinho sobre ele, a questão do mosquito Aedes aegypti. E aí, quais seriam esses cuidados que nós devemos ter, para poder evitar que o mosquito se reproduza lá próximo à minha casa, à minha residência? Tem que pensar também em soluções. A gente tem que pensar também o que nós podemos estar aqui contribuindo. A gente vai pensar numa proposta para estar refletindo sobre isso. A nossa dinâmica foi dividi-los em grupo e, a partir desses grupos, eles estarem pensando em soluções que, dentro desse contexto da robótica, eles também podem estar agregando. Aí a gente vai fazer uso também dos recursos tecnológicos, Porque afinal a gente está aqui, trabalhando dentro da robótica, a gente também tem que aplicar isso. O papel desse robô eliminando os possíveis criadores, ok? Desenvolveram duas propostas aí, que foi primeiro a questão da conscientização e a outra proposta foi de estar buscando dentro da natureza animais, no caso aí dos insetos, que também contribuem nesse processo de redução da proliferação do mosquito. Criaram esse protótipo agregando essas características que o inseto tem, no caso na estrutura de um robô.
A gente analisou uma folhinha que a tia Gilmara deu com certos tipos de insetos. E nessa folhinha tinha o tal do inseto Jesus, que é um inseto que salta pela água, ele plana e ele come, né, os ovos e as larvas do mosquito. Então, a gente primeiro pegou os 2 L aqui e essa peça aqui, depois a gente pegou as 3 engrenagens e ligou elas fazendo como se o robô estivesse fazendo um movimento de salto. Mas como que ele capturaria a larva? Ele saltaria até o ninho, podemos dizer assim, e isso aqui funciona como se fosse uma rede. A gente colocou um motor e grudou essa peça aqui. Aí ele abaixaria essa rede aqui, capturando as larvas e os ovos do mosquito. Tinha caixa d'água, tinha a planta, o do pneu e tinha o do mosquito. Coisas que realmente a gente tem que fazer para poder evitar esse mosquito. A gente é da equipe Robóticos da Flon. A gente representa a Escola Eda Moreira da Flon, daqui de Macaé. Deu esse espírito de competição, de agora eu trabalho mais em equipe. Hoje eu tenho totalmente certeza que a robótica mudou completamente a minha vida. E com a robótica, você acaba se divertindo, procurando mais informação. Enquanto mais você se diverte, mais você aprende. Eu entendo a robótica não só a montagem do robô, mas sim como um conhecimento muito amplo de mundo, né, nas questões relacionadas que vão estar ajudando esses alunos na construção deles enquanto pessoas, enquanto cidadão, né? Eu quero estudar biologia, engenharia biomédica. Ah, não sei. Eu tô entre advogada ou médica. Cada engrenagemzinha que eu presto atenção no robô é como se fosse cada informação que o professor está me falando dentro de sala de aula. A minha escola é o SESI Maruípe, que se localiza no Espírito Santo e Vitória. A equipe de professores é muito próxima da gente, são os nossos amigos. Eu tenho professores que eu quero levar para a vida inteira. A robótica é uma disciplina que os alunos estudam como matéria e também no extracurricular, que são as aulas no contraturno, onde os alunos trabalham com torneios de robótica. A robótica, ela permite uma troca de aprendizagem. Isso acontece o tempo todo na sala de aula. É o menino trazendo a experiência dele, porque ele nasceu no mundo de tecnologia, e é o professor, enquanto experiente naquela disciplina. Isso é fascinante porque os alunos acabam aprendendo de um modo diferente, lúdico, e eles acabam mudando até de papel. Eles deixam de ser apenas usuário de tecnologia e passam a criar. Eles se tornam um pouco mais organizados nos estudos, eles pesquisam mais, buscam mais. Que a robótica foi algo que, quando entrou na minha vida, me mudou bastante. Eu costumava ser uma pessoa bem egoísta, uma pessoa mais individualista, né? Não trabalhava muito em equipe. Além de trabalhar em equipe, ele trabalha em empreendedorismo, ele trabalha autodesenvolvimento, ele é transformador. Ele faz com que o aluno queira ser diferente, uma pessoa que está transformando aquele espaço. Então,
Pessoal, hoje a gente vai falar um assunto muito importante que veio mudar a história da humanidade, que é justamente a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi a entrada de máquinas, né, no processo produtivo. Então, nós temos aqui a primeira etapa, que é o artesanato, né? Logo após a entrada de algumas máquinas mais rudimentares. E aí, o petróleo que veio movimentar as máquinas mais avançadas. Nós aprendemos o que foi a Revolução Industrial, quais etapas foram importantes, os marcos dela. Qual a importância da robótica para a humanidade, né? Vocês estudam aí diariamente, constroem, né, robôs, mas qual é a importância dessa robótica? Uma das principais características da terceira Revolução Industrial é justamente a entrada da robótica nesse processo produtivo. Mexer com a robótica é interessante porque eles conseguem perceber o quanto a robótica ela foi e é parte integrante desse processo e continua sendo. Então, pessoal, na próxima aula, que é a próxima aula de robótica, vocês vão dar continuidade a essa aula sobre Revolução Industrial. Pessoal, bom dia. A gente vai dar continuidade, então, agora à aula de Geografia da professora Sheiline, onde ela falou sobre a Revolução Industrial. Então, na aula de hoje, a gente vai construir isso, um braço mecânico, para a gente simular uma linha de produção onde o braço realiza o movimento que antes eram realizados por pessoas e agora a produção passou a ser feita por computador. Se organizem um programador, um construtor e um organizador. Eu consigo identificar claramente a ligação entre as duas aulas, porque principalmente na terceira Revolução Industrial, nós falamos sobre a introdução da robótica, né, da tecnologia avançada. Nós estamos colocando isso em prática com o braço mecânico, né? Esse é um braço robótico, a função dele é pegar objetos, normalmente de grande porte, que não são possíveis usar os braços de uma força humana. E o objetivo dele é pegar o objeto e colocar na área onde tem que ser colocado. Quem faz o trabalho todo são eles. Eu acabo, na verdade, aprendendo com eles. Os meninos são fantásticos, eu adoro trabalhar com eles. Meninos, me mostre o que vocês fizeram essa semana. A gente desenvolveu 2 garras. Essa daqui faz 4 missões ao mesmo tempo. E por que vocês escolheram essa sequência? Por causa da pontuação, facilidade e das proximidades. Entendi. Mostra pra eu ver. Faz a bomba. Tá. Depois ele vai fazer o que agora? A chuva. A chuva? Ele empurra a bomba adicional e faz a chuva. Entendi. Depois termina a bomba adicional. Ah, tá. Bomba e engata ali. Isso. Entendi. Jogos Vorazes veio mais do filme, que é os Jogos Vorazes. Esse trabalho em equipe, que eu acho que foi um dos motivos que inspirou. E também a persistência deles. O nome do nosso robô é Vorazes. Ele tem um formato mais retangular, porque é mais fácil de anexar as garras. Ele tem 4 motores e 2 sensores de cor. A amizade aqui na robótica ela é muito forte. Todo mundo da equipe LegoSite, da Legos Vorazes, troca opiniões, informações, o que eles sabem, o que a gente sabe. Esse conjunto de equipe é todo mundo igual, que se respeita. Você acaba vendo o mundo de uma forma diferente, agindo de forma diferente, lidando com pessoas de uma forma diferente. No torneio de robótica, as equipes utilizam muitas programações, sejam elas pequenas ou grandes, mas há necessidade de trocá-las. Com esse intuito, a nossa equipe utiliza o recurso da máquina de estados, no qual nós selecionamos o programa especificamente no bloco DV3, através de um botão.
E isso ajuda na organização da programação e na agilidade durante os rounds. Outra dica muito importante para sua equipe é ter uma programação muito bem comentada, porque durante os treinos, se vocês erram, por exemplo, uma curva fazendo uma missão, se cada bloco está bem comentado, vocês conseguem consertar só o bloco defeituoso, agilizando assim seu tempo. Além das trocas na programação, há também a necessidade de trocar os anexos. E é por isso que o nosso robô possui um sistema de encaixe universal, no qual, através de um sistema de polias, nós podemos colocar e retirar os anexos com facilidade. Outra dica importante é a identificação dos cabos, porque muitas vezes a gente tem que fazer manutenções no robô. E se você identifica os cabos, por exemplo, com elásticos coloridos, fica mais fácil a troca de sensores ou motores. E essas foram as nossas dicas. Eu pretendo fazer engenharia mecatrônica. Eu estou em dúvida entre jornalismo e direito. Eu, como sempre gostei muito de matemática, eu pretendo seguir engenharia. Quando a tecnologia é utilizada como uma ferramenta de bom uso, ela só tem coisas boas a te dar. A gente da robótica sabe muito bem disso. Essa é a nossa escola Reitor Miguel Calmon, unidade Retiro. Ela fica no Largo do Retiro, é o centro de Salvador. Nosso aluno no ensino médio, ele tem iniciação científica, ele tem pesquisa, ele tem projetos interdisciplinares. Quando a gente começa a perceber, né, tem alguma dificuldade, a gente faz uma atividade mais prática, porque a gente consegue, na atividade prática, desenvolver essas capacidades, fazer essas conexões e eles começam a ter um desenvolvimento mais significativo. Eu percebi que além de eu conseguir expandir o meu conhecimento na área de matemática, eu consegui aprender muito mais coisas que eu achei que eu não usaria. Certamente ele desenvolve comunicação, a oralidade, a forma de argumentar. E por que não, pela pesquisa e pelo trabalho em equipe, ele aprender a lidar com a diversidade, ele aprender a lidar com os diferentes, com as formas diferentes de se aprender. Eu sou uma pessoa totalmente diferente na sala de aula hoje, graças à robótica. Eu sei me pronunciar muito bem, até me organizar nos estudos, que é o que o método científico traz para você. Porque não é só o que você está aprendendo na sala, são coisas que você aplica mais no cotidiano. Então você acaba aumentando o seu conhecimento e acaba aprendendo mais. Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje a gente está na sala de robótica, a gente tem uma surpresa, a gente vai começar a montar um robô, mas antes a gente vai falar sobre um pouquinho de fração. E uma surpresa maior é uma pessoa que vai tocar pra gente aqui, né? Professor Sérgio? Que a música tem relação sim com a matemática. Pitágoras pensou que as cordas fracionadas, elas dariam notas musicais. E cada nota musical tem uma fração. Hoje a gente faz uma montagem também com as notas musicais, para poder ver a relação da música com a fração equivalente. Tá certo? Ela dá aula de matemática e hoje a nossa aula foi sobre fração equivalente. São frações que, sendo multiplicadas ou divididas, têm o mesmo valor. Eu tenho aqui 3 chocolates. Então, bora ver essa fração equivalente, como é que fica? Se eu repartir ele na metade, em 4 partes e em 8 partes, existe relação de equivalência? Sim. Existe. Se eu dividir em 4 e comer 2, e se eu dividir em 8 e comer 4, vai ser a mesma coisa. Essa relação de equivalência, a gente também vai ver na montagem. E aí a gente vai conseguir conciliar essas frações equivalentes. Vamos lá? Vamos tentar montar? A gente vai trabalhar com a construção do disco musical, tá certo? Que cada fração vai ser equivalente a uma cor e essa cor vai ser lida e ela vai soar, né? Vai ter um som diferente, né? E aí ele vai conseguir conciliar esse som com a cor
para aquela fração equivalente. Aí eles vão perceber como elas são iguais. O sensor descobre qual é a cor e aí ele emite o som. Quando ele encontrar outra cor, ele vai fazer outro som. Azul, que é 4/8, que tá aqui na fração. Vermelho, 2/5. Os estudantes dentro da sala de aula convencional, eles têm muita teoria. Quando a gente traz para o laboratório, a gente trabalha a teoria com a prática. Eles precisam um respeitar o outro, precisam estar unidos o tempo todo, e isso é importante. E eles levam isso para o resto da vida. A equipe Tecnomênicos, para mim, é uma grande família. É com eles que eu passo a maior parte do meu tempo aqui na escola. Muito amor que a gente tem entre a gente para poder conseguir ter essa convivência. A pessoa que vai entrar na equipe, ela tem que somar. Ela tem que interagir com a gente. E é isso que a gente mais procura. Os valores, acima de tudo, são os mais importantes. E é isso que a robótica traz pra gente. A gente está aqui construindo nosso robô e estamos preparando para o tapete novo que chegou essa semana. A gente está procurando o máximo possível seguir a nossa estratégia para que a gente consiga ter um bom resultado quando a gente for começar a fazer os anexos e programar. É como se fosse uma engrenagem. Então, se falta uma peça, o sistema já não funciona. Então, comprometimento é fundamental. Se divertir, fazer amizades, trabalhar, a responsabilidade, o reconhecimento é tão importante quanto ganhar. As engrenagens estiveram presentes ao longo de toda a nossa história e hoje elas nos ajudam na construção dos nossos robôs. Confira a seguir algumas dicas sobre o sistema de engrenagens. Vamos imaginar a seguinte situação. Temos duas engrenagens simples, uma com 8 pontas e outra com 40 pontas, e elas estão conectadas em um sistema dividindo um certo movimento. E todo esse sistema depende da engrenagem maior, a de 40 pontas. Quando essa engrenagem completar um giro de 360 graus, a engrenagem menor, a de 8 pontas, terá completado 5 giros de 360 graus. Toda transferência de movimento se dá por uma transferência de energia. Para isso, nós utilizamos caixas de redução, que são arranjos mecânicos com essas engrenagens, que têm como objetivo reduzir a velocidade angular e aumentar o torque, fazendo assim com que esse movimento se torne mais eficaz. O sistema de engrenagem também possui conceitos de matemática e física, como por exemplo, se dispormos um par de engrenagens em um círculo, nós temos velocidades lineares iguais nas pontas. Se dispormos o mesmo par de engrenagens em um eixo, nós temos velocidades angulares iguais nas pontas. Eu penso em seguir na robótica, na mecatrônica. Eu pretendo fazer engenharia mecatrônica ou engenharia mecânica. Com certeza eu quero atuar na área de engenharia, eu quero fazer pesquisa, eu quero ajudar as outras pessoas. Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.